Olá pessoal, aqui volto eu para contar a história do meu avô e, consequentemente, a minha história. Nos dois vídeos anteriores, falei das peripécias do meu avô Tony, de como ele era arrojado, de quanto eu o admirava, e falei também que ele era um sujeito que se cuidava, nada de excessos. Se bebia vinho, um cálice, umas refeições, e era porque aquilo fazia parte da cultura em que ele estava imerso e imbuído. Mas o vovô Tony tinha um outro viciozinho. Ele fumava charutos. Fumava um charutinho, um por dia talvez, se tanto. Mas havia um motivo para fumar esse charuto. E uma vez ele me contou que existe na arte de fumar charuto o detalhe de manter a cinza presa ao charuto pelo maior tempo possível. E ele me explicava que aquilo, na verdade, não era o prazer de fumar. Era um teste que ele fazia com ele mesmo todos os dias. De que tivesse a mão firme o bastante para manter aquela cinza no charuto por um tempo o mais longo possível. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, que coisa engraçada, né? Ele fumava o charuto, que hoje é um costume meio execrado e pouco comum, mas na verdade ele tirava disso um proveito. Era uma forma dele saber se estava com as mãos firmes ou não. Isso foi ele que me contou. Não que eu vá fumar charutos por causa disso, mas achei muito engraçado esse tipo de situação. Vovô Tony também nunca teve carro. Teve as motos, lá da juventude dele, mas automóvel jamais. Para ele bastava a bicicleta. E com a bicicleta ele ia trabalhar, voltava, saía a passeio com a minha avó, cada um na sua bicicleta. Enfim, toda a movimentação pela cidade era baseada na bicicleta. Enquanto pôde, ele andou de bicicleta. Quando não podia mais, quando a idade pesou demais, aí realmente ele se tornou um grande caminhante. Ele andava muito. E eu acompanhava bastante os seus passeios, nesses seus deslocamentos. Ele gostava de caminhar, eu também sempre gostei. Então a gente saía junto por caminhadas assim, modelo meio sem destino, só conversando, conversando e conversando. Mas ele tinha muito ciúme da bicicleta dele. Eu insistia em pegá-la, mesmo que ele me dissesse para usar a da minha avó. Mas, lógico, coisa de moleque, de jovem, eu preferia a dele. E por mais que eu a colocasse exatamente no mesmo lugar, na mesma forma, quando ele chegava, ele dava uma olhada, parecia que os parafusos da bicicleta lhe contavam o que havia acontecido. Ele olhava, colocava a mão, fazia um certo ar de desaprovação, mas nunca me repreendeu por isso. Acho que fazia parte das nossas discussões de o que é de quem e quando se pode usar e até onde se pode ousar. Na semana passada, uma colega minha, que muito estimo, ela me perguntou, você fala do seu avô, e a sua avó? Onde entra nessa história? Bom, eu falo do meu avô porque ele era, para mim, uma figura masculina extremamente importante
extremamente ousado. Depois eu vim a entender que meu pai também tivera um quinhão de ousadia, mas isso eu precisei garimpar bastante para saber. A minha avó era uma pessoa fabulosa. Ela provavelmente já nasceu avó, porque ela tinha o dom para cuidar de netos. Tinha a cara, o jeito, o corpo, a forma de ser. Ela mereceria, sem dúvida, uns capítulos só para ela, uns vídeos só para ela. A pessoa muito boa, calma, muito calma, ponderada, de tudo ela agia com muita tranquilidade. Meu avô era um pouco mais impulsivo. Os dois tinham um amor e um respeito muito, muito grande. Ela também marcou na minha formação. Eram pessoas humildes, não tinham nenhuma vasta cultura. Eram interessados, mas não ia além disso. Uma curiosidade é que minha avó, dos meus avós, foi a única que teve aulas na escola. Ela foi até o ginásio, até o curso, até o ginásio, e aulas em dialeto italiano, em dialeto vêneto. Uma curiosidade, uma coisa que pouco importa, mas que eles se importavam muito comigo e tinham, assim, um orgulho, porque eu falo fluentemente o vêneto, e dos netos deles, certamente, mesmo os que estão na Itália, não falam vêneto. Certamente eu sou o único que acabou falando, tendo como a minha primeira língua o dialeto vêneto. Minha avó era muito dedicada a mim. Ela, sempre que podia, me fazia tudo o que eu mais gostava, mas, sobretudo, ela me explicava, me levava para a cozinha e me explicava como fazer. Qual era a intenção de cada ingrediente naquele prato? Como é que aquilo funcionava? E eram todos pratos assim de cultura local, faziam parte dos hábitos deles e que eu ainda hoje consigo replicar com tranquilidade, graças ao que ela me explicava. Me explicava não só de colocar os temperos, os ingredientes, mas me explicava de onde buscar o sabor de cada um deles no prato feito, de como comê-los, de como consumi-los assim, no tamanho certo, na dose certa. Tem uma história curiosa da minha avó quanto a sabores, minha avó e meu avô. Quando eles casaram, não tinham posses, não tinham nada de importante. Então a lua de mel acabou sendo numa cidade próxima, na casa de uns parentes. E estes, para agradar os noivos, deram-lhe o melhor do que eles poderiam dar, e, dentre o melhor do que eles poderiam dar, ofereceram de sobremesa uma coisa completamente nova, que ninguém até então tinha provado, ou acho que mesmo visto. Sabiam de ouvir falar, mas não que soubessem mais sobre isso. Uma coisa corriqueira para a gente, hein? Ofereceram-lhe bananas. Ofereceram uma banana. A novidade do momento. Só que a banana, contava minha avó, ela não vem com bula para dizer como se come. Então,
a família que os recebeu. E eles juntaram e começaram a pensar como é que iam comer a tal da banana. E depois de alguma discussão, deliberaram que a melhor forma seria, por analogia ao salame, cortá-la em rodelinhas. E assim fizeram. Porém, sem tirar a casca. Bom, não preciso dizer que a fruta não agradou a ninguém. Acharam ela, assim, um bocado amarrenta, uma coisa muito sem graça, sabe? Não valia a pena ter gasto o que gastaram para comer simplesmente banana com casca. Complementando meu avô, tinha uma coisa que me fascinava. Era uma velha oficina que ele tinha no porão da casa. Aquilo eu carrego em mim ainda hoje, tanto que o primeiro vídeo foi gravado na oficina e talvez grave ainda mais alguns lá. A oficina do meu avô tinha umas bancadas pesadíssimas de madeira e um sem número de ferramentas manuais pesadas, grandes, porque ele não era feito a fazer coisas miudinhas ou se dar a consertar coisas miúdas. Então eram serras, serrotes, grifos, chaves inglesas, de tudo quanto é tipo, e tudo debaixo de uma pátina de ferrugem fantástica. E haviam também latas e mais latas de pregos retorcidos e parafusos já sem rosca. Sabe Deus por que isso se guardava por tanto tempo? Cada vez que ele precisava de um parafuso, tinha que ir lá, escolher um parafuso torto, um prego torto, batia sobre aquele prego, endireitava e economizava um prego novo. Mas não foi por isso que ele melhorou de vida ou conseguiu pagar as contas dele. Enfim, isso é mais ou menos a história dos meus avós. Vale ainda ressaltar mais uma coisa importante, que era que a nossa família sempre teve um cunho nitidamente matriarcal. Ou seja, era feita de mulheres fortes, resolutas, e homens também não eram fracos, não. É que a divisão de poder na casa e a forma como que se relacionavam era um bocado diferente da forma patriarcal. Havia o respeito, sim, pelo líder, pelo avô, pelo pai, respeito muito grande, o respeito era exigido de todos, mas quem cuidava dos gastos, do destino do que o provedor trazia para casa, sempre foram as mulheres. Foi assim com as minhas tias, com a minha avó, que deu um grande exemplo, foi assim com a minha mãe, e acabou sendo assim também com as minhas mulheres. Eu acho isso muito bom. São normalmente excelentes administradoras. Eu uso o termo matriarcal não de uma forma precisa, correta, como gostariam os antropólogos ou os sociólogos, mas para dizer da importância que as mulheres sempre tiveram na gestão da minha vida, da minha casa, do meu desempenho social e de vida. Resumiria, cortando o caminho para dizer o que é o sistema matriarcal, é aquele que, na hora que se senta à mesa, os primeiros a serem alimentados não são os anciãos, pai, o avô, as pessoas assim. Os primeiros a serem alimentados são sempre as crianças.
Aprendi com eles que se alimenta o futuro. E depois vai andando a fila e normalmente sobra para os grandes líderes, sobra a carne do pescoço do frango. Isso não é triste, isso é muito, muito bom, sabe? Esse valorizar o futuro. Então era isso que eu tinha que contar para vocês. Na próxima vez começo a contar sobre mim, sobre o que é que eu me tornei olhando meu avô, meu grande exemplo, e minha avó, que em tão pouco tempo me passaram valores extremamente importantes que eu carrego até hoje e que faço questão de contar para os meus filhos e para as minhas netas. Então, um grande abraço a todos vocês, agradecendo que vocês me acompanham e voltando, como sempre, a repetir, se gostaram, curtam, comentem, enfim, vamos partilhando tudo isso, que a gente gera uma discussão muito saudável e muito boa. Então, até a próxima e muito obrigado por tudo. Até mais.